meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a esse momento, Curiosidades do Evangelho, uma proposta aí do CRESUL, né, para que possamos divulgarmos o EMEG, né, o Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, em nossas casas espíritas, né? Então aqui trazemos algumas curiosidades do Evangelho e atualmente a gente está fazendo uma sequência aí com relação às bem-aventuranças que se encontram lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, bem no início do capítulo. E hoje a gente vai tratar da oitava bem-aventurança, que está no versículo 10, né, desse capítulo 5. E lá fala assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, são duas questões aí para a gente poder tá analisando, né? Trazendo aí a nossa reflexão, a nossa curiosidade, né? Para esse versículo. Primeiramente, entender isso, né? Sofrem perseguição por causa da justiça, né? Você está falando que a gente é um bem-aventurado, né? Poderia falar felizes, né? Os que sofrem perseguição por causa da justiça, né? E daí, às vezes, fica meio, né, difícil da gente estar compreendendo isso, né? Por que eu, né, sou um bem-aventurado se eu estou sofrendo, né, uma perseguição, e ainda mais por causa da justiça, né? Então, é preciso aí, né, trazer à luz, né, os ensinamentos da doutrina espírita para que a gente possa entender melhor essa passagem, né? A gente tá se baseando aqui no texto do Honório, 9 de Abreu, né, no livro Luz Imperecível, que se encontra lá no app Boa Nova, né, ou Boa Nova app, melhor dizendo, né, para quem quiser consultar, né, a gente, né, consegue, né, utilizar aí qualquer navegador e tá acessando, né, basta digitar lá, né, boanovaApp.com.br, que a gente vai ter acesso, né, a todos os versículos aí da Bíblia e muitos deles comentados, né. Então a gente vai fazer uma análise, né, primeiramente com relação a essa justiça, né. Então o Honório, ele vai trazer para a gente essa questão da justiça divina, né. Então a gente, né, tende a interpretar o texto como se fosse uma justiça humana, né, mas aqui a gente pode levar para o lado espiritual, né, para a gente levar para algo eterno, né, e não transitório. Então, quando ele fala assim, perseguição por causa da justiça, é a justiça divina atuando em nossas vidas, né? Então, se eu estou sofrendo uma perseguição por conta dessa justiça, eu sou um bem-aventurado porque Deus me concedeu a oportunidade, né, de estar reparando algo do meu passado, né? Algo de outra encarnação, de outras encarnações, né? Então, no passado a gente, né, se desviou muito da lei, né? A verdade é essa. E daí, quando a gente sofre essa perseguição, né, ou seja, eu estou naquele momento de expiar, de reparar aquele erro do passado, aquilo para mim é uma bem-aventurança, né? Porque a gente sabe que no planejamento reencarnatório, assim, as situações elas não são muito simples, né? Às vezes você, né, encontrar aquele conjunto de espíritos para você estar reencarnando na mesma família, né, com os propósitos expiatórios em comuns ali, às vezes não é tão simples assim, né? Então, quando Deus nos concede isso realmente dá certo, né? A gente está aqui, né, sofrendo essa perseguição, né? Ou seja, eu estou tendo a oportunidade de reparar um mal do passado, né? Um erro, melhor dizendo, né? Então, isso se torna uma bem-aventurança, né? Porque é uma bendita oportunidade, né? É a lei maior, né? A lei de Deus atuando sobre nós, né? E um outro ponto interessante, né, com relação a esse versículo, é que ele fala assim, porque deles é o reino dos céus, né? Então, o tempo verbal é no presente, ele fala deles é o reino dos céus, né? Se a gente fizer uma análise, né, com relação às outras bem-aventuranças, a gente só vai encontrar na primeira, né, quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele também utiliza aí o tempo verbal no presente, né? Os outros são, eles serão consolados, eles herdarão a terra, né, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, né? Então, somente nesses dois ele utiliza no presente. Ou seja, ele traz, né, para a gente que isso deixa de ser uma promessa e se torna uma realidade, né? Uma realidade presente
né, sabendo que a gente naquele momento, né, entendendo o processo, né, ou seja, de acordo, né, com a vontade maior, com a vontade do nosso Pai, né, se a gente entende isso, que a gente está passando, né, por esse momento difícil, complicado, mas é uma bênção divina isso, né, ele me concedeu, né, perante essa justiça maior. Então, o reino de Deus, ele é, né, uma promessa, né, presente, né, não uma promessa futura, né, como é colocado na maioria das bem-aventuranças, né. Bom, então é isso. De uma forma bem rápida mesmo, né, que a gente vem aqui, comenta o versículo, mas a proposta é que seja assim mesmo, né, para a gente, né, ter um contato, né, bem rápido, mas bem profundo a respeito dos ensinamentos do Divino Mestre, né. Então, agradeço a atenção de todos e, né, que Deus, né, nos abençoe e nos conceda sempre, né, a sua paz. Grande abraço a todos.